Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, a essa palestra mensal promovida pela ACIPEC, Associação Internacional Independente de Pesquisas da Conscienciologia. Eu sou Walter Almeida, voluntário da ACIPEC, e nós vamos, então, fazer uma reflexão sobre PENSENE, pacote informacional. Então, para que vocês conheçam um pouco a CIPEC, ela é uma instituição independente de pesquisa, de estudo, de ensino, fundamentados prioritariamente na conscienciologia. E, portanto, é uma associação sem fins econômicos, sem fins lucrativos. E nós disponibilizamos também, além da palestra, outros cursos EAD, onde você pode acessar através desse link que está neste vídeo. Portanto, dentro desta palestra, nós vamos colocar toda essa temática dentro de um contexto de hipóteses. Então, a hipótese seria tudo aquilo que vem antes da tese. Então, hipóteses não é nada conclusivo, mas você deverá pegar essas hipóteses, não acreditar em nada do que elas dizem, das informações que a gente vai apresentar aqui, e, portanto, o mais sensato de tudo isso é que você investigue, que você pesquise e vivencie todas essas informações. E, a partir dessa autovivência, vocês terão as suas próprias experiências e as suas próprias conclusões, ok? Bom, então a coisa funciona mais ou menos assim. Quando nós, seres humanos, queremos fazer um check-up, uma avaliação médica convencional, nós vamos procurar diversas especialidades médicas. Se eu quero fazer uma avaliação a respeito da cardiologia, eu vou procurar um especialista em cardiologia. Se eu tiver problemas de articulações, eu vou procurar um especialista reumatologista ou ortopedista, e assim por diante. Na conscienciologia, a situação é a mesma. Eu querendo me pesquisar ou fazer uma autopesquisa em relação àquilo que eu penso, a qualidade do que eu penso, a qualidade do que eu sinto, a qualidade das minhas ações, eu vou procurar uma especialidade na conscienciologia que se chama pensenologia. Então, existe um quadro muito grande de especialidades na conscienciologia, cujo objetivo é exatamente promover a pesquisa da consciência, propriamente dito, a autopesquisa da consciência, ela pesquisar a si própria. Então, a pensenologia passa a ser, na ordem lógica das especialidades, a primeira especialidade onde a pessoa deve fazer um autoinvestimento. Então, o que seria a pensenologia? É a especialidade da conscienciologia que se dedica, cujo objetivo é o estudo dos pensamentos, a qualidade dos pensamentos, a qualidade dos sentimentos, as qualidades das energias, e, portanto, nós chamamos isso tudo de pensenes, não é? Estuda também a sua fisiologia, como é que o pensamento funciona, como é que ele desencadeia uma emoção, né? E também a parafisiologia da pensenidade, as doenças que os pensenes podem promover, tanto a nível físico como a nível energético, a nível emocional, que relação tem a qualidade dos pensamentos com os neurotransmissores, com a elaboração, com a eliminação dos neurotransmissores, que relação tem a qualidade dos pensamentos com a parte hormonal, com os bloqueios energéticos e assim por diante. Então, tudo isso são estudos dentro da área da pensenologia. Portanto, então, a pensenologia estuda os pensenes. E o que seriam os pensenes? Então, a gente tem aqui como hipótese a consciência, que é o self, que é o eu maior, né? Que ela se expressa
ela se manifesta, e essa manifestação, essa expressão da consciência é captada e assimilada por uma máquina, por um aparelho, por um veículo, que a gente chama de mental soma, capta então essa emanação, essa exteriorização e traduz em forma de pensamentos. E esses pensamentos, por sua vez, são assimilados por um outro veículo de manifestação da consciência, que é o psicossoma, então agrega a esses pensamentos um determinado sentimento, o qual, por sua vez, também é assimilado pelo energossoma, que é o corpo energético, que assimila, então, esse pensamento, essa emoção, esse sentimento, e vai refletir no soma, no corpo físico. Então, essa tríade, pensamento, sentimento e energia, é exatamente uma unidade básica da manifestação da consciência. Então, a consciência, para se manifestar em sociedade, para interagir no cotidiano, ela precisa pensar, sentir e agir. Portanto, nós denominamos dessa unidade básica de manifestação da consciência de PEN-SEN, que é um acrônimo, que é um conceito formado pelo PEN, que deriva de pensamento, pelo SEN, de sentimento e emoções, e energia, ou ação, ou atitude, ou comportamento. Bom, então, todos nós, no nosso dia a dia, em sociedade, nós temos uma expressão pensênica. Nós expressamos um pensamento com uma determinada qualidade, um sentimento com uma determinada qualidade e uma ação ou uma conduta com uma determinada qualidade. Isso tudo resulta no que nós chamamos de assinatura pensênica. Então, o que vem a ser uma assinatura pensênica? É a marca personalíssima, pessoal, deixada pela consciência em cada momento da sua evolução e em cada local por onde ela passa, por onde ela se manifesta, sem exceção nenhuma, em qualquer dimensão consciencial. Então, o que acaba ocorrendo? Nós temos a nossa assinatura pensênica codificada e gravada no universo. Ela fica codificada e armazenada no universo. E esse armazenamento a gente chama de pensenoteca. Então, a pensenoteca seria um conjunto. A teca significa conjunto. Né? Então, um conjunto de pensenes que você expressou durante toda a sua vida, e isso está codificado e armazenado no universo. Então, a gente poderia colocar a hipótese de que no universo tem lá a assinatura pensênica do Leonardo da Vinci, tem a assinatura pensênica do Einstein, e assim por diante, de todas as personalidades, quer sejam ilustres ou não, tem lá a assinatura pensênica, a qual você pode acessar, você pode assimilar através de uma técnica de assimilação, mas isso tudo é um outro assunto para uma outra palestra. Então, você pode até desenvolver uma técnica de assimilação de assinaturas pensênicas, com o objetivo de dinamizar o seu processo evolutivo, de você ganhar em atributos intraconscienciais, ganhar em conhecimentos de todas as personalidades que já passaram aqui pelo planeta Terra ou em outras dimensões, ok? Mas, como eu disse, tudo isso é assunto para uma outra palestra, tá? Bom, então, em relação a isso tudo, nós registramos nossas assinaturas pensênicas de 3 maneiras possíveis. A primeira delas é durante o dia, no nosso dia a dia, ao longo da nossa convivialidade diária, é diuturna. Durante o dia a gente vai pensando, vai expressando um sentimento, vai agindo, vai se posicionando, e isso tudo vai grafando uma assinatura pensênica diuturna. À noite, quando a gente se projeta, ou mesmo durante o dia, quando a gente se projeta através de técnicas lúcidas de descoincidência, de projeção da consciência, nós saímos para a extrafisicalidade e nós vamos também nos posicionarmos pensenicamente na extrafisicalidade.
Então, também no extrafísico, nós vamos pensar, nós vamos sentir e nós vamos agir. Então, nós também vamos grafar a nossa assinatura autopensênica em situações projetivas também. Um outro momento que a gente também grava a nossa assinatura é aquele momento que a gente está vivenciando o período intermissivo. É aquele período que depois que a gente remorre ou morre de novo, a gente vai para o extrafísico e vai ficar um período lá no extrafísico até ter uma oportunidade de renascer, de nascer de novo. Então, esse período onde a gente fica esperando o renascimento é o período intermissivo. E nesse período intermissivo também a gente pensa, a gente sente e a gente age. Isso tudo também promove uma grafia de assinaturas autopensênicas durante todo esse período do intrafísico e do extrafísico no período intermissivo. Então, toda essa pensenidade fica registrada nessas condições universais, tanto diuturnas, projetivas e intermissivas. Bom, então, o que ocorre? A pensenologia, ela vai estudar a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos e a qualidade das nossas posturas, das nossas ações, dos nossos posicionamentos. E o estudo desses pensamentos e sentimentos vem desde lá de trás, dos primórdios evolutivos do que nós chamamos de princípio consciencial. Então, o princípio consciencial é algo ainda desconhecido da ciência, mas é uma condição capaz de se tornar consciência durante um período evolutivo, durante uma dinâmica evolutiva. Então, o princípio consciencial é algo capaz de se tornar uma consciência através de uma dinâmica evolutiva. Então, lá nos primórdios do princípio consciencial, provavelmente quando ele estava vivendo ainda no reino vegetal, então eles tinham, o princípio consciencial tinha um esboço de pensamento, um esboço de emoção ou de sentimento e um esboço de posicionamento. São os chamados fitopensenes, são os pensenes das plantas, correto? E esses pensenes, então, eles foram evoluindo através do tempo e o máximo de evolução que a gente pode conhecer sobre os pensenes é o pensene da cosmoconsciência. Então, ele sai de fitopensene e caminha evoluindo para o pensene da cosmoconsciência. E o que seria, então, cosmoconsciência? É aquela condição de intrapercepção ou de percepção interior, onde ela expande a consciência através de um exercício, de uma postura mental em relação ao cosmos, ao universo, e isso promove uma exultação intelectual, com um sentimento muito grande de prazer, de alegria, de júbilo, de regozijo, principalmente de cosmoética, que são impossíveis de se descrever. Quando essa consciência lúcida sente a presença viva da tudologia, de todos os mecanismos, de todos os princípios, de todas as técnicas universais, e ela, então, utiliza tudo isso e se torna una, coerente, com o fluxo de ortopensenidade, o fluxo de pensenes homeostáticos, gerados pelas realidades e as para-realidades, né? E se torna, de uma certa maneira, uma unidade indivisível dentro desse cosmos. Então, ela tem uma expansão da consciência e ela se torna una com o cosmos. Isso é um sentimento, é um estado de consciência máxima dentro da percepção da cosmovisão universal. E toda essa condição gera um grande prazer na consciência, gera uma grande alegria, um grande contentamento. Então, a pesquisa
da qualificação dos pensamentos, dos sentimentos e das energias, ela vai do fitopensene até chegar no estado de cosmoconsciência. Então, a gente perguntaria aí para todos que estão assistindo esse bate-papo, tipo assim, onde é que você está nisso tudo, nesse movimento de evolução do seu pensene? Você está próximo ainda da fitopensenidade, né? Ou você já caminhou na qualificação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua cosmoética? Você está chegando, você está se aproximando, ou você está querendo chegar na cosmoconsciência? Como é que está o seu processo evolutivo? E a palestra de hoje é nada mais, nada menos também de que uma maneira de incentivar a pesquisa sobre esse assunto e promover até um incentivo às pessoas procurarem crescer dentro dessa escada evolutiva, dentro dessa rede evolutiva, saindo da fitopensenidade e caminhando para a cosmoconsciência. Então, dentro disso tudo, nós temos algumas condições que a gente chama de veículos de manifestação da consciência. Então, a princípio, nós temos tudo no início, a questão daquilo que a gente chama de vácuo quântico, de campo energético universal, enfim, aquela condição de centelha divina, aquele vácuo quântico que, de repente, ele se manifesta, o todo, então, se manifesta, e essa manifestação, então, vai seguir um caminho de ida. O que é o caminho de ida? Sai da condição do todo, de identificação com o todo, e vai caminhando um caminho de ida que a gente chama, que é o caminho da diferenciação, o caminho da individualização. Então, ele sai da condição de identidade com o todo e vai caminhando dentro de um processo evolutivo, adquirindo um outro veículo, que é o Bodhisattva, que eu coloquei aqui, uma forma de colocar de uma maneira bem simples o chamado corpo búdico. Não é? Nós teríamos, assim, a priori, o corpo átmico, que seria aqui chamado de todo soma, é o corpo do todo, o corpo átmico. E depois viria o Bodhisattva, que é o corpo búdico. Depois viria o corpo mental superior, corpo mental inferior. Depois viria o corpo das emoções, que é o psicossoma, que está aqui. Depois o psicossoma energossoma. Depois o energossoma, o soma. Então, esse é o caminho de ida, é o caminho da individualização, o caminho da diferenciação. Quando? O caminho de volta é o caminho da identificação com o todo, com o coletivo. É sair do egocentrismo e caminhar por o todocentrismo. Então, existem dois caminhos dentro da pensenidade. O caminho que vai de ida, que vai para o soma, o caminho do egocentrismo, da individualização, para você vivenciar a experiência, crescer com as suas autovivências, e o caminho de volta, quando você já viu que tudo já foi experimentado, que já não tem mais condição para você, você já está cheio, não aguenta mais, é sempre a mesma coisa, e você já está procurando algo diferente. Então, pode ser o momento que você acaba se decidindo a fazer o caminho de volta, sair do egocentrismo, entrar na mental somática, no Bodhisattva e no Todo-Soma. Começar a pesquisar tudo isso aí. Então, eu perguntaria para vocês que estão nos ouvindo, você está no caminho da ida ou você já está no caminho de volta? É? Se você está numa condição de aproveitar, comer, beber e dormir, viver toda a situação de bem-estar, sem se preocupar com mais nada, não fazer assistência, viver no bem bom, você ainda está no caminho de ida. Nada está errado, mas provavelmente você esteja no caminho de ida, no caminho do egocentrismo, no caminho da individualização. Você tem que experimentar a sua individualidade. E depois, chegar um momento, caiu a ficha, depois de séculos e séculos, né, de vidas, de ressomas, de remortes, de renascimentos. Então, provavelmente você comece a fazer o caminho de volta, o caminho da
toda a somatização, de você novamente entrar na identificação com o todo, ok? Bom, então, dentro desse aspecto, nós colocamos aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, uma outra situação interessante é que, a rigor, nenhuma consciência realmente se interna no corpo físico, na matéria, entra dentro da matéria. Então, existe uma hipótese muito grande que a consciência não se interna na matéria. O que há de internalização na matéria são somente as suas energias. A consciência está fora do soma, fora da matéria. É como se ela já estivesse dessomada, remorreu, ela está fora do soma. É como se fosse um sonâmbulo. Ele está achando que é ele, mas não é ele. Aquilo é só um corpo com as energias. Mas a consciência em si está fora do corpo, correto? Bom, então isso tudo, quando a pessoa começa a sentir que ela tem a possibilidade, o desejo, né, de fazer o caminho de volta, então ela pode começar a trabalhar o que eu chamo aqui de autoconscientização todológica, que é se pesquisar sobre o todo. O que é esse todo? O que é o vácuo quântico? O que é centelha divina? O que quer dizer isso tudo? Né? Então, a autoconscientização todológica é exatamente para aquela consciência que já caiu a ficha. Então, dentro dessa reflexão, dessa autoconscientização, ela começa a perceber que todos os seres do reino vegetal, desta dimensão, eles se originam do todo-soma. Eles também têm o todo-soma. O fitopensene, antes do fitopensene, tem o todo-soma, tem o corpo da centelha divina. E, de repente, ele começa também a refletir que os vegetais dessa dimensão, eles existem numa infinidade de espécies. Por onde você olha, tem vegetais diferentes, quanto a cor, tamanho, né, a fisiologia, né, a maneira dele funcionar, enfim, existe uma infinidade desses princípios conscienciais. Agora, imagine também multiplicando isso por outras dimensões. A infinidade fica muito mais infinita, vamos dizer assim. E também você reflete sobre os seres do reino animal. Todos eles vêm do todo-soma. Todos eles teriam a centelha, teriam a origem do vácuo quântico. Inclusive você que nos assiste. E também multiplica por outras dimensões. Quantos animais não existiriam? Então, esse campo, né, do vácuo quântico, o todo-soma, é um soma de infinitas possibilidades. Ele se manifesta de uma maneira infinita, tá? E quando nós começamos a fazer essa reflexão, nós vamos perdendo a atenção, tirando o foco da atenção do soma, né, do soma dos vegetais, dos animais, do nosso próprio soma, do soma da cadeira, do soma da sala, do soma da parede, das suas emoções, do seu psicossoma, do seu mental soma, e vamos focando o todo soma. De repente, você se sente mergulhado nesse oceano quântico, nesse oceano de energia, porque você desconfigurou todas as formas e você está exatamente no conteúdo primário dessas formas. Então, você entrou o foco de atenção no todo-soma. Então, é como se você estivesse mergulhando nesse oceano quântico, nesse oceano primordial, nessa condição primordial, principal de toda a origem dos princípios conscienciais. E quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, a gente vai criando novas sinapses no caminho de volta, novas redes neuroniais, porque até então a gente não consegue ter esse tipo de raciocínio porque a gente não desenvolveu novas sinapses quanto a essa condição. Então, esse tipo de autoconscientização
metodológica sobre o todo é muito importante, porque a gente vai desenvolvendo essa maneira de entender, essa maneira de assimilar, essa maneira de sentir toda a presença desse todo. E também, quando a gente começa a fazer o caminho de volta, desenvolvendo essas novas sinapses, né? Então, a gente entende que esses veículos mais sutis, eles trabalham com frequências vibracionais pensênicas mais elevadas. Elas não trabalham mais com os pensenes que a gente utiliza no nosso caminho de ida. Mágoa, rancor, raiva, pessimismo, procrastinação. Não tem mais esse padrão de frequência vibracional, não trabalha com os veículos sutis. Então, a gente começa a sentir que quanto mais a gente faz o caminho de volta, mais a gente tem que aumentar as nossas frequências vibracionais em relação aos nossos pensenes. E um dos pensenes, um dos pensamentos, sentimentos mais adequados para o estado de cosmoconsciência, que a gente já viu no início dos slides, é a alegria, é o júbilo, o regozijo, o contentamento, a ultra euforia que você tem quando entra num estado de cosmoconsciência. É esse padrão pensênico que é um dos mais elevados dentro dos veículos de manifestação sutis da consciência. Então, a alegria é uma condição que a gente pode usar como uma autoterapia, que eu chamo aqui de alegroterapia, ou autoalegroterapia, onde você vai procurar vivenciar uma frequência vibracional da alegria, do amor incondicional, porque essa frequência nos aproxima do estado de cosmoconsciência. E, nos aproximando, ela pode nos permitir um acesso maior ao todo-soma e tudo aquilo que ele oferece de infinitas possibilidades para você. Compreende? Então, ser alegre é uma grande vantagem evolutiva, é uma grande técnica evolutiva, a autoalegroterapia. Então, tipo assim, por quê? Quando a gente está alegre, a gente está trabalhando no momento presente. Você não está alegre pensando no passado, nem você está alegre pensando no futuro. Não, você está alegre, exteriorizando essa energia, né, de contentamento para o momento presente. Você está trabalhando aqui e agora. Então, isso é muito importante, tá? E isso vai elevando a frequência, né, vibracional das células intrafísicas do seu soma, vai expandindo essa energia de alegria e vai elevando também a frequência dos ambientes onde você está. E junto desses ambientes também de outras pessoas que você entra em contato, ou mesmo pela sua exteriorização da sua condição de pensene dentro do padrão da alegria, que é um padrão dos mais elevados dentro da frequência vibracional possível dos pensenes nessa dimensão intrafísica. Então, tipo assim, é uma técnica evolutiva. A autoalegroterapia. Como é que seria essa técnica? Você faz um relaxamento, respiração lenta, profunda, faz um relaxamento profundo, fica em condição bem adequada, aí você começa a pensar na alegria, ou pensar em você alegre. E além de pensar, não adianta só pensar, você tem que trazer essa alegria para você. Você tem que ser a própria alegria. Você tem que se transformar na alegria, porque você não pode dar nada do que você não tem. Se você não tem a alegria, você não pode doar a alegria. Então, essa técnica seria o relaxamento, pensar, focar na alegria, trazer essa alegria para você, se transformar na própria alegria, se ver alegre, sorrindo, batendo palma, contente, efusiante, tá? E exterioriza essa energia, essa alegria. Vai exteriorizando esse contentamento, vai exteriorizando esse prazer, vai exteriorizando esse júbilo para fora de você, para todos os ambientes, para o ambiente onde você está, para a sua casa, para todas as pessoas da sua casa,
para as casas vizinhas, para os vizinhos, enfim, para a sua cidade, para o seu estado, o seu planeta e assim por diante. Vá exteriorizando toda essa energia da alegria, porque isso tudo tem um mecanismo fundamental, que é aquele mecanismo da interferência construtiva de ondas. Quando você exterioriza uma onda de alegria, tá? Essa onda de alegria, ela vai se exteriorizando, ela vai se expandindo e ela entra em fase com as ondas de expansão do universo. E essa fase resulta numa somatória de qualificação de ondas. Então, vai reforçar uma a outra e vai resultar uma onda maior ainda de alegria, de júbilo, de contentamento. E essa onda maior, então, vai assistindo cada vez mais o maior número de consciências. Então, é assim, quando você entra numa fase de alegria e expande essa fase de alegria, você entra em fase com o universo e também está se expandindo. E aí, então, você entra dentro do binômio assistencial, que eu chamo aqui de assistir se autoassistindo. Você vai assistindo tudo, ambiente, pessoas, e à medida que você assiste, você também é assistido. Por quê? Quando você expande, você assiste, quando você assiste, você doa, e quando você doa, você recebe. E você recebe do universo o quê? Todas as condições necessárias, possíveis e impossíveis, todas as infinitas possibilidades vêm para você continuar com esse movimento de expansão, de assistencialidade. Então, do universo vem saúde, vem entendimento, vem consciencialidade, vem autoconsciência, vem abundância em todos os sentidos. Pode vir, e com certeza, vem todas as agregações necessárias para você promover essas expansões, né? Tudo que você precisa para continuar se expandindo de todas as formas, de uma maneira técnica, de uma maneira assistencial. Então, tudo que for necessário você vai receber em abundância pela sobreposição de fases, pela interferência construtiva da sua onda de alegria, de amor incondicional, que se expande e entra em fase com o próprio universo. Bom, então, quando você começa a refletir sobre essas condições, eu coloquei que você pode passar a ser uma consciência todologista, quer dizer, aquela consciência que dedica um bom tempo da sua vida no estudo do todo, no estudo de como formar essas neossinapses, essas novas sinapses, como eu pesquiso, como eu aplico essa técnica da autoalegroterapia, tá? Então, o que seria a consciência todologista? Seria aquela consciência que lá, naquele período intermissivo, onde ele está esperando a vez dele de renascer ou de ressomar, e ele está estudando lá para poder executar uma programação aqui quando ele renascer. Só que a consciência todologista vai escolher esse assunto para estudar lá no período intermissivo. Estudar o todossoma, o buddhissoma, o mental soma, quais são as técnicas atuais para que a gente possa exercer essa autopesquisa. Então, ele faz todo esse estudo, essa pesquisa, para ser aplicado aqui no intrafísico quando ela renascer. Então, a gente dá o nome de consciência todologista, compreende? Então, eu pergunto para você, você seria uma consciência todologista? Esse assunto para você, como é que cai? Cai bem, cai mal? Isso tudo pode indicar a qualidade do seu curso intermissivo. O que é que você estudou, de que maneira você se preparou para vir aqui para ajudar as outras consciências. E tudo isso que você fez no curso intermissivo é exatamente para ajudar outras consciências no caminho de volta. Compreende? Porque tem um monte de consciências no caminho de ida, mas também tem um monte de consciência perdida que não sabe que tem que fazer um caminho de volta.
e tem aquelas que já estão fazendo o caminho de volta. Então, a consciência todologista seria aquela consciência que vai fazer uma assistência para aquelas consciências que estão perdidas, não é? Fizeram o caminho de ida, ou estão fazendo o caminho de ida, estão perdidas, então elas podem rever todo esse conceito e podem, então, retomar o caminho de volta, tá? Bom, então a gente chama de consciência todofílica aquela consciência amiga que tem uma simpatia, que é simpática a todos esses assuntos da todologia, do todo soma, da centelha divina, do vácuo quântico. Então, é a consciência todofílica, aquilo cai legal para ela, aquilo cai bem, aquilo incentiva ela na autopesquisa. Então, a consciência todofílica tem toda a chance de ser uma consciência que fez o curso intermissivo dentro do estudo da todologia, não é? E tem a consciência todofóbica. Ah, não me vem com esse assunto. Não brinca. Vem de novo com essa história de centelha divina, essa história de todo soma, essa história de vácuo quântico. Não aguento mais, isso aí para mim não cai bem. Então, é uma consciência todofóbica, que tem aversão, que tem antipatia a esses assuntos. Provavelmente tem a hipótese de que essa consciência todofóbica está no caminho de ida, no caminho da individualização, né, do egocentrismo. E a consciência todofílica está no caminho de volta. Compreende? Bom, então eu coloquei aqui uma colocação do professor Evaldo Vieira, tá, no tratado Homo Sapiens Pacíficos, de 2007, sobre a tudologia. E ele comenta que é preferível se investigar na tudologia dentro do atacadismo consciencial, aeito, desenvolvendo aquilo que ele chama de autoconsciencialidade cósmica. Olha só, é importante que a gente desenvolva a autoconsciencialidade cósmica, que é nada mais do que a autoconsciencialidade que a gente adquire no caminho de volta. E não o contrário, né? No anacronismo do varejismo consciencial, pegando um pinguinho aqui, um pinguinho lá, cada século pega um pinguinho, né, de informação. Não, então é preferível a autoconsciencialidade cósmica do que a autoconsciencialidade fóssil, aquela primária, primitiva, da consciência que estaria supostamente fazendo o caminho de ida. Então, ele coloca a importância do caminho de volta, do investimento, da autopesquisa. Então, dentro desse assunto, é o que eu queria passar para vocês. Está aí o meu e-mail, qualquer dúvida a gente pode trocar informações. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que esse assunto esteja instigando vocês. E se você está no caminho de ida, caiu a ficha, para e venha para o caminho de volta, ok? Então, vamos lá, a CIPEC está à disposição de vocês, querendo acessar outros cursos também, é só entrar no site da CIPEC, ok? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos nos encontrar no caminho de volta, ok? Um grande abraço.